Oi pessoal, gente boa de Deus, Deus abençoe todos vocês. Mais um dia de leitura das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos de Mateus capítulo 13. Tem muita informação aqui, então vamos começar logo, tá? Vamos orar antes. Senhor Deus, nós te louvamos por tua infinita bondade e graça. Te damos graças por tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito nos ajude, nos oriente e nos alimente. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá. Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Jesus saiu de casa, né? Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava de pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, o devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas por meio de parábolas? Os discípulos também não estavam entendendo. Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em abundância, mas o que quase não tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entenderão. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Jesus estava dizendo aqui: olha, eu estou falando para eles por parábola porque o coração deles já está petrificado. Eles não estão predispostos a ouvir a palavra de Deus, porque eles sabem que se ouvir a palavra de Deus e enxergarem, eles vão se enxergar, e se enxergando eles vão compreender, o coração vai receber, vai aceitar, e eles vão se converter e serão curados. Mas eles não querem isso. Eles não querem se entregar, se render à palavra. Por que eles não querem se render à palavra? Então eu falo por parábola. Para que eles, ouvindo, não entendam e vendo, não percebam. Mais abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Portanto, atentai para o significado da parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Jesus aqui, ele deixa mastigadinho, explicadinho. Não precisa mais de nada. Você conhece alguém que ouviu a palavra, aceitou de bom grado, aquela alegria toda, daí a pouco desanimou na caminhada quando veio as perseguições? Essa é a semente que caiu no terreno rochoso. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra,
Mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Assim lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: Não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa parábola aqui, Jesus vai explicar um pouquinho mais na frente aqui para eles. Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Um grãozinho de mostarda pequeno, bem pequenininho. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. O reino dos céus, você coloca uma pequena quantidade dele e ele altera tudo, ele cresce, ele abriga as aves dos céus, onde elas vêm fazer seus ninhos. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Todas essas coisas Jesus falou à multidão por meio de parábolas e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio na plantação. Mais uma vez, eles não entenderam a parábola do joio. E Jesus, calmamente, com toda a paciência do mundo, olha só como é que ele explica. Que maravilha! Esse é um mestre, não é verdade? E Jesus explicou: Aquele que semeou a boa semente sou eu, o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a semente são os filhos e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. E explicado nos mínimos detalhes. O que é a semente, o que é o campo, o que é o trigo, o que é o joio, quem é que mexe nisso, quem é que arranca, quem é que faz a colheita, tudo, explica tudo. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Aqui ele dá 2 exemplos, de um que tropeça num tesouro, acha o tesouro, vende tudo que tem e compra aquele tesouro, compra o campo onde está o tesouro, e o outro que já estava na busca disso.
já estava na procura. E quando ele encontra a pérola de grande valor, aí ele vende todo o seu mostruário e fica com aquela pérola. Assim é o reino dos céus. Às vezes você está buscando em Deus, entendeu? Busca com aquela sede ansiosa e às vezes você nem busca, mas tropeça nele. De alguma forma, o reino dos céus, ele te encontra. Ou você encontra ele ou ele te encontra. Só abrir o coração. 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos, irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Então lhes perguntou Jesus: entendeste todas estas parábolas? Ao que eles responderam: sim, Senhor. E Jesus lhe disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Jesus disse: eu estou tirando do tesouro coisas novas e coisas velhas. Havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e esses poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro, José? O nome da sua mãe não é Maria, e os seus irmãos não é Tiago, José, Simão e Judas? Não é o filho do seu Zé, da dona Maria? Esse homem, de onde é que vem esse poder dele? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhe afirmou: não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Esse capítulo 13 ele traz uma sequência de ensino através de parábolas. Do começo ao fim, Jesus falando através de parábolas, porque ele percebe que o coração daquelas pessoas, eles estavam petrificados e não se rendiam à palavra de Deus. Então, para Jesus não lançar pérolas aos porcos e pisar na palavra que ele ensinou lá no Sermão da Montanha, ele fala através de parábolas. E por meio de parábolas ele fala e diz: olha, essa gente, esse pessoal aqui, eles não honram, porque o profeta, ele na sua própria terra ele não tem honra, nem na sua própria casa, né? E aí Jesus conclui dizendo: Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas, por causa da incredulidade. A incredulidade no coração das pessoas, ela impede o agir de Deus, o milagre de Deus, o manifestar de Deus. O único caminho, e a mensagem desse capítulo aqui, é que nós abramos o coração para a palavra de Deus, para o germinar da palavra de Deus. Caso contrário, a gente vai se tornando igualzinho a eles, com o coração petrificado, de forma que as bênçãos de Deus serão impedidas de atingir a nossa vida, os milagres, por causa da nossa incredulidade. Dê razão à palavra de Deus, ela está certa. Deus abençoe, esse foi o capítulo 13. A gente se vê. Até mais.